O bolsonarismo está desnorteado com o ótimo clima da reunião que o Lula teve com o Trump e hoje até o momento não conseguiu criar uma narrativa sequer para conseguir negar os fatos. Agora tu olha só a diferença da postura do Trump com o Bolsonaro, a postura do Trump com o Lula. Aqui você vê uma postura de patrão para funcionário, de quem manda e quem obedece, e aqui você vê a postura de dois líderes que buscam negociar um com o outro, que tentam manter o clima o mais leve possível o tempo todo. O que seria para ser uma reunião de trabalho, de negócios, acabou meio que se transformando numa visita de Estado. O Lula, para variar, quebrou o protocolo mais uma vez, conseguiu convencer o Trump a não ceder à convencional entrevista que ele cede à imprensa antes da reunião com o líder de outro país que ele recebe, e convenceu ele a conceder essa entrevista junto com o Lula somente após a reunião. A reunião se estendeu mais do que o que era esperado. O Lula acabou almoçando com o Lula lá na Casa Branca, bem parecido com o almoço que o Bolsonaro teve quando viajou para os Estados Unidos, né? Na calçada da pizzaria. Lembrando que na ligação que o Trump teve com o Lula na sexta-feira da semana passada, o Trump, tentando queixar o Lula, acabou encerrando a ligação dizendo que amava o Lula. O Lula, como bom patriota que é, determinou que a sua comitiva falasse apenas em português durante a reunião, que deixasse os tradutores traduzirem. O próprio Lula, quando foi recebido pelo Trump no tapete vermelho, falou com o Trump e cumprimentou ele em português, mesmo sabendo que não tinha nenhum tradutor perto do Trump para traduzir. Como eu falei para vocês, a reunião demorou mais do que o esperado, foi quase 3 horas de reunião, não deu tempo fazer a coletiva de imprensa dos dois presidentes juntos, e o Lula, quando saiu de lá, saiu sem falar com a imprensa e concedeu uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Já o Trump fez uma postagem nas redes sociais falando bem dessa reunião. Ele falou o seguinte: acabei de concluir minha reunião com Lula, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio, especificamente tarifas. A reunião ocorreu muito bem. Nossos representantes estão programados para se reunir para discutir certos elementos-chave. Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário. A reunião também demorou, meus amigos, porque diferentemente da reunião que o Trump fez com o Bolsonaro na época, que o Bolsonaro chegou lá só para ceder algo para os Estados Unidos, o Lula não. O Lula foi de fato para lá para negociar. Inclusive, o Lula rebateu todas as informações erradas que a equipe do Trump passou para ele sobre as nossas relações comerciais. E aí chegou um momento dessa reunião que era só um rebatendo as informações erradas do outro. Foi por isso que o Lula sugeriu ao Trump que se formasse uma equipe dos dois países para juntos eles baterem todas essas informações e aí poderem negociar. Lembrando que nessa mesma semana, antes do Lula chegar lá nos Estados Unidos, quem esteve lá foi o Joesley Batista, o dono da JBS, e ele é o responsável por essa aproximação entre o Lula e o Trump, porque se dependesse do Marco Rubio e de toda a equipe do Trump, que é aliada do bolsonarismo no Brasil, essa aproximação nunca teria ocorrido, e essas informações erradas que o Lula desmentiu da equipe do Trump hoje na reunião foram informações erradas passadas de propósito por essa equipe do Trump, que é alinhada ao bolsonarismo, próxima do Eduardo Bolsonaro. Em relação à mídia americana, tanto a Reuters como a Associated Press e o Washington Post mostraram que o Lula é uma verdadeira liderança na América Latina, e que a postura e o peso e relevância do Lula não permitiu que o Trump tentasse fazer negócios com o Brasil de maneira autoritária, mas sim tentasse fazer negócios com o Brasil de maneira de igual para igual. Resumindo, o Trump reconheceu que ele precisa negociar com o Lula, porque se ele não negociar com o Lula, a China vai tomar cada vez mais espaço dos Estados Unidos aqui no Brasil e também no continente latino-americano. Lula disse que fez uma brincadeira com o Trump, disse que pediu para ele não cancelar o visto de nenhum jogador da seleção brasileira, porque ele disse que o Brasil iria ganhar sim essa Copa do Mundo, que será realizada lá nos Estados Unidos. Lula disse que é fundamental que os Estados Unidos voltem os olhos dele para o Brasil, porque muitas vezes os Estados Unidos deixam de fechar acordo com o Brasil, porque simplesmente não se atenta às oportunidades que o nosso país oferece. Lula disse que não perguntou, não falou com o Trump sobre a possibilidade de interferência dele nas eleições brasileiras neste ano, porque ele disse que esse tipo de assunto é um assunto exclusivamente dos brasileiros e que nem com o Trump, nem com nenhum presidente de nenhum outro país ele abordaria esse tema. Sobre as nossas terras raras, ele falou que o Brasil está aberto a negociar a exploração das nossas terras raras com qualquer país do mundo, que não há proibição de nenhum país, mas diz que não abre mão da nossa soberania e que também não abre mão da transferência de tecnologia para que o Brasil não se torne um mero exportador da matéria bruta e se torne
solicitou a aprovação do marco regulatório que ocorreu ontem à noite na Câmara dos Deputados, texto esse que foi aprovado com aval do governo Lula. Esse texto garante ao governo brasileiro o poder de veto a qualquer negociação das nossas terras raras que o governo considere como não vantajoso para o país. Em relação ao combate ao crime organizado, o presidente Lula falou para o Trump que parte das armas que chegam ao Brasil para armar o crime organizado são vendidas nos Estados Unidos. O governo brasileiro firmou hoje um novo acordo de cooperação com os Estados Unidos de combate ao crime organizado, o acordo de prevenção conjunta das aduanas para combater o tráfico de armas, já resultando na apreensão de mais de meia tonelada de armamento irregular. E a parceria também inclui colaboração no combate à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos ilícitos. O presidente Lula falou também que na semana que vem vai anunciar um novo programa de segurança pública para o Brasil e que falou para o Trump que o Brasil está disposto a ser um grande parceiro dos Estados Unidos na América Latina para combater o crime organizado e disse que o foco principal do Brasil é combater o setor mais alto, os do andar de cima, que é quem realmente comanda o dinheiro do crime organizado. Lula foi questionado pelos jornalistas se o Trump tinha falado sobre o Pix do Brasil. O Lula disse que o Trump não falou sobre o Pix e que ele também não foi lembrar o Trump de falar sobre isso e disse que ainda vai ver o Trump fazendo um Pix. Por fim, o Lula encerrou a coletiva de imprensa dizendo que saiu muito satisfeito dessa reunião. Abre aspas para ele: saio satisfeito da reunião. Não tem um assunto proibido. A única coisa que não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. É isso, bolsonarista. Se for chorar, manda áudio.